Tudo bem, tudo jóia. Bom, eu estou muito contente de estar aqui e vocês também assistir à minha palestra. Para mim foi como uma conquista de compartilhar com vocês pessoas de todas as partes do mundo, né? Então, a minha palestra vai ser da visão do aprendizado de línguas estrangeiras. Vou falar um pouco da minha experiência e o que é a minha motivação para aprender línguas estrangeiras, tá? Vou pedir a Nayeli me ajudar aí para continuar, sim. Ok. Então, eu peguei aí essa imagem do Icannáhuatl Nik-Ita Tlapal, México, né? Nós, nesta semana, tivemos a oportunidade de compartilhar e aprender um pouco da língua indígena náhuatl. Para mim, essa mensagem aí do náhuatl, que vai permitir para nós entender melhor a cultura do México, vai ser também similar para todas as línguas, né? Cada língua que nós estamos aprendendo ajuda para nós entender melhor o mundo, cada cultura do mundo, né? Então, para mim isso é muito interessante porque, como eu falei, é a minha motivação para aprender as línguas estrangeiras. Vou falar um pouquinho do meu percurso dos últimos anos, né? Um pouco antes da pandemia, durante a pandemia e assim. Eu, muito antes da pandemia, quando tive 18 anos, tive a minha primeira vez como experiência no estrangeiro, na Inglaterra, e fiquei lá por 7 meses, né? Então, eu compartilhei também, assim um pouco como agora, com muitas pessoas de todas as partes do mundo. E para mim foi uma coisa assim como muito legal, né? Vir para cá, para mim também foi uma coisa que eu tinha muita vontade de conseguir. E agora acontece, então. Tá. Bom, durante a pandemia eu queria incluir essa parte aí, porque também a leitura é parte, para mim, para entender a diversidade das pessoas, e isso aí ajudou muito para mim também. É parte do que eu sou, e bom, pode ver aí que tem somente livros em inglês, mas mesmo assim são coisas que me ajudam a entender a diversidade das pessoas do mundo e assim, tá? Ok, acho que pode continuar, por favor. Eu também queria compartilhar com vocês como parte do meu percurso durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu fiz esse aula aí da Language Mentoring, que me levou também a encontrar vídeos no YouTube a comunidade poliglota. Assim eu encontrei também sobre o Polyglot Conference. Então eu vim e eu pensei, que legal que tem uma comunidade de pessoas que para se reunir para praticar línguas, para compartilhar e assim, tá? Eu encontrei, além disso, do Polyglot Conference, o Clube Poliglota Brasil, o Clube Poliglota das Américas, e depois eles me incentivaram para criar o Clube Poliglota Equador também. Então, durante a pandemia, nós tínhamos no servidor Discord muitas sessões onde nós praticávamos línguas estrangeiras. No meu caso, eu fui host de sessões de inglês e também co-host para sessões de artístico-culturais, né? Para mim foi essa parte muito legal, porque nós trocávamos a língua cada sábado e tínhamos a diversidade de apresentações em línguas diferentes, tá? Eu até consegui vou mostrar depois, convidar pessoas da minha cidade para fazer um encontro artístico-cultural em espanhol e que as outras pessoas conseguem ver um pouco da minha cultura, das pessoas também da minha cidade. Sim, pode.
Sim, bom, isso aí é parte do que eu estou falando para vocês dos encontros artísticos culturais, tá? Lá tem quando eu convidei uma banda de rock da minha cidade, e depois lá também tem quando eu convidei uma pintora da minha cidade também. Mas além disso, nós fizemos muitas outras coisas legais, leituras dramatizadas em diferentes línguas, pessoas que falam do seu país, da sua comida, da sua cultura e assim. Bom, essa parte aí aconteceu agora também neste ano, antes de vir para cá. Então, foi também, acho para mim, outra conquista de participar num podcast que foi uma pessoa que eu conheci graças ao Clube Poliglota Brasil também, o Diego. Então, ele fez essa entrevista para mim, né? Que vocês, se quiserem, podem até escutar se querem saber um pouco mais. Mas, bom. Sim. Bom, trocas interculturais. Falar línguas estrangeiras pode ser não tem sentido se você não consegue ter essas interações interculturais. Vou mostrar aí somente umas imagens. Eu fiz assim porque queria um pouquinho, pode ser proteger a identidade das pessoas, né? Mas, bom, tem aí esse cara da primeira foto que eu conheci no meu país quando foi para uma... vou misturar um pouco as línguas, porque eu nunca morei no Brasil, trabalho com pessoas do Brasil, visitei 2 vezes, mas às vezes não encontro as palavras também porque, bom, tá, não é minha língua, mas... então, eu conheci esse cara aí para uma carreira, tá? Esse cara de Itália. Tem também aí pessoas que eu recebo na minha casa mediante couchsurfing, e tem também pessoas que eu conheci em outras viagens, tá? Então, eu só mostro isso para vocês, porque é uma coisa que para mim dá emoção, né? Tem essa última imagem lá, que é na casa da minha professora de francês, quando eu estudei francês na minha cidade, na Aliança Francesa da minha cidade, e depois eu viajei para a França e ela me convidou à sua casa de seus pais, e nós compartilhamos lá uma comida lá, né? Então, são coisas que para mim são inesquecíveis. Tá. Eu queria também compartilhar um pouco da minha experiência nessas 2 semanas, porque eu cheguei no dia 15 de outubro para México, mas eu nunca senti como uma pessoa de fora, porque as pessoas que me acolheram muito bem, então eu estou muito feliz dos meus irmãos do México, e é uma coisa assim muito, muito legal. Eu conheci lugares no estado de Puebla, fui até para cachoeiras, fui para as coisas das cidades, e sempre teve uma pessoa que me recebeu para mostrar as coisas de cada lugar, sim? Então eu nunca senti assim como perdido, nunca. Todas essas imagens lá são apenas da semana passada, antes de eu vir para cá, para o Polyglot Conference. Na primeira, eu fui para a cidade de Cuetzalan, tá? Então lá tem muitas pessoas também que falam náhuatl. Lá teve essa pessoa lá, Alma, que me recebeu, me mostrou, me falou o que eu consigo fazer, como que é melhor e assim. Nessa terceira imagem, tem pessoas que eu encontrei no primeiro lugar que eu fiquei. Então, fomos para umas cachoeiras também, e até para grutas, né? Tá, então, foi legal mesmo. Lá na segunda imagem, tem uma pessoa da comunidade São Miguel de Sinacapan, tá?
Então, essa pessoa aí, para mim, foi muito legal de conhecer, porque é jovem, acho que nem tem 17 anos, e ele é uma pessoa que mostra interesse por falar a língua náhuatl, né? Então, é uma coisa muito legal. E depois, na última imagem, tem aí essa pessoa lá, que foi a alma que fez a conexão para eu depois ir para Zacatlán e me receber a Leti, tá? Então, é incrível. Pode continuar, por favor. Bom, agora vou mostrar do que foi a minha chegada para o Polyglot Conference Cholula 2022. É uma coisa que eu não consigo acreditar ainda, porque eu cheguei no dia domingo, tá? E eu perdi o meu lugar onde eu tinha que ficar, não tinha onde ficar. Então, eu cheguei com a minha mochila e era às 8 da noite e então eu comecei a procurar um lugar para ficar nessa noite. De repente, eu estou caminhando, encontro na rua o Scotty falando com o Richard, tá? E então eu vou saudar eles. Foi para mim uma surpresa e foi como tudo espontâneo que eu fui dar um abraço para o Richard, dizer, você me reconhece? E sim, então nós dimos abraço lá. E depois eu falei para o Richard o que acontecia. Eu não tenho agora lugar, isso aconteceu, vou procurar por um lugar. Ele fala para mim, não se preocupem, você pode ficar no meu lugar. Eu fiquei no lugar dele, uma coisa que eu vou agradecer muito, porque não vou esquecer esse gesto dele, né? Vou mostrar aí uma fotinho também do que nós pegamos no encontro, né? Muito legal, tá? Ok, vamos continuar. Bom, além do que para mim dá muita emoção de ter essas trocas com pessoas do mundo todo, eu também tive experiência na minha cidade, porque no meu trabalho eu falo com pessoas muito do Brasil e às vezes também pessoas que falam inglês, mas é com meus parceiros, que eles são do Equador mesmo, que eles não falam outras línguas, tá? Mas é muito interessante que nós gostamos de brincar com o sotaque de cada país da América Latina. Então, sempre a gente está brincando falando palavras com sotaque da Argentina, do México e assim, né? Então, acontece um pouco a mesma coisa com o português, porque tem semelhança com o espanhol, tá? Então, o que é legal é que se eu vou, às vezes, escrever palavras para ele em português, eles vão entender, porque não conseguem falar. E o que isso faz é que eu vou dizer, oi, tudo bem? E se eu preciso de alguma coisa, de alguma ajuda dos meus parceiros, vai ficar mais fácil que eles vão me ajudar se eu começo a saudar em português, porque para eles vai ficar engraçado ter esse saudar noutra língua que não espanhol. Que se eu vou dizer em espanhol, pode ficar um pouco chato, né? Não sei se entende essa parte. Então, isso para mim é muito legal, que eu começo a interação na língua português e eles vão ter mais motivação de me ajudar, tá? Tá. Então, isso aí eu fiz porque é parte de uma conversação. Como eu falo, eu às vezes faço assim, tudo bem? E depois as pessoas, muito engraçado, vão me ajudar. E aí para mim foi legal que essa pessoa lá, que nem fala português, mas fala um pouquinho inglês, ele, como nós fazemos trocas de correios e assim, e às vezes você faz a cópia para essas pessoas, então eles vão ver o que você escreve, né? E assim vão aprender um pouquinho também do que eles conseguem ler lá.
ele fala para mim, bom dia, Sete. Eu consigo compartilhar com vocês a história dessa palavra aí, que é Sete, que é às vezes como eles me chamam a mim. Porque quando eu cheguei, tinha como uma pessoa que nós fazemos atenção no Brasil, que o nome dele é escrito como Donizete, tá? Então, eles falam para mim, como pronuncias o nome de Donizete em português, tá? E eu falo, Donizete, tá? Para mim, Donizete. E então, depois eles começam a falar, Donizete é parecido para Johnny Sete. Então, aí eles começaram a chamar a mim de Johnny Sete, depois ficou Sete, e assim, tá? Então, ele fala para mim, bom dia, Sete. Eu pedi uma coisa para ele antes disso, né? O pedido já foi aprovado e enviado. Best regards. And laughing, right? Então, ele nem fala português, mas pode ser que ele procurou no tradutor ou alguma coisa. E esse best regards, eu tenho certeza, ele conseguiu ler, talvez num correio que eu compartilhei, alguma coisa assim. Então, por isso que ele está rindo, que para mim ficou aí muito legal. E, bom, eu falei isso aí, arrasou nele, então que ele pode entender aí. E, bom, somente uma coisa legal que eu queria compartilhar aí com vocês. Ok, eu queria também compartilhar com vocês, como eu falei, o que é a minha motivação de compartilhar com as pessoas todas. Sempre teve essa curiosidade da diversidade cultural das pessoas do mundo. Então, uma coisa que eu fiz antes da minha primeira experiência, que eu fui para a Inglaterra, foi que na secundária eu escrevi uma monografia, porque eles pediram para nós escrever uma monografia e tinha muitos parceiros que faziam diferentes temas para isso. E pediam até cinco ensaios, mas eu fiz somente um, tá? Então a minha professora, ela falou como, você somente tem um, você precisava de ter mais 5. Eu só tenho isso, mas depois eu entreguei para ela e ela achou muito legal. E ela fez também me sentir bem, porque ela ficou também emocionada de ler o que eu escrevi, e é uma coisa que é parte das minhas lembranças, né? Tá. Ok, então isso eu fiz em inglês. Esse each head is a word, words that suffer different headaches. And it was September 26, 2006, back then, ok? A minha cidade. Isso é somente como prova que eu fiz nesse ano. Pode continuar. Obrigado. Então, eu somente peguei essa primeira parte aí, porque depois tem muitas mais palavras, mas acho que é a parte que faz entender o que pode ser a minha motivação, tá? Então, vou ler melhor para vocês essa parte aí. Each head is a word, words that suffer different headaches. Maybe you have heard this phrase someday. Well, I heard it in a television advertisement of a pill for a headache, and when I began to write this essay, I remember that, and I don't know why, but this caught all my attention in that moment. I began to analyze it in another way. Well, I began to think about how different everybody is, how different lifestyle of each person is. I began to think in my relatives first, at the end I finished thinking in a general way, like different likes, priorities, concerns, occupations, politics, religions, races, languages, ways of thinking, different words, different headaches. Thank you. Traçocamatic, and eu também adicionei aí a palavra em quechua, añadir.